Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa de enfermagem clínica. Pessoal, a última aula, nós falamos sobre as contrações musculares. Eu vou iniciar com o vídeo e mesmo se vocês não ouvirem, eu vou deixar o ícone, tá? Logo depois, ok? Olá, essa é a nossa aula sobre teoria da contração muscular. Nela, iremos discutir os mecanismos celulares e moleculares propostos principalmente por Huxley na década de 50 sobre de que forma a contração muscular ocorre. Vamos a ela. Para começar, devemos discutir a estrutura do músculo esquelético. Ora, o músculo esquelético é formado por uma série de miofibrilas, cada uma delas envoltas por um tecido conjuntivo específico chamado endomísio. Um grupo de miofibrilas forma a fibra muscular, que por sua vez é formada pelo tecido conjuntivo chamado perimísio. Finalmente, um grupo de fibras musculares forma o músculo da forma como conhecemos, que por sua vez é envolto por um terceiro tipo de tecido conjuntivo, o epimísio. Dessa forma, temos o endomísio, o perimísio e o epimísio, que estruturam, que dão a estrutura ao sistema muscular. O prolongamento desse tecido conjuntivo forma os tendões, que têm a função de fixar o músculo na estrutura óssea. E dessa forma, a tração gerada pelo músculo é transmitida para o tecido conjuntivo e finalmente para o osso, gerando o movimento. Pois bem, como é que se organiza, então, a fibra muscular? A fibra muscular é formada por um número bastante grande de miofibrilas. Além dessas miofibrilas, nós temos túbulos transversos, que são esses túbulos colocados transversalmente à miofibrila e que têm a função de transmitir o potencial de ação para as porções mais internas da fibra muscular. Além disso, temos o retículo sarcoplasmático, que são essas estruturas tubulares, vesiculares que aqui estão, que têm a função de compartimentalizar o cálcio. O cálcio precisa estar compartimentalizado, pois em altas concentrações livres no sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, ele se torna agressivo. Então, no primeiro momento, ele precisa estar compartimentalizado aqui no retículo sarcoplasmático. Mas bem, como é que se organizam as miofibrilas? As miofibrilas são cadeias de sarcômeros. E o que é um sarcômero? São essas estruturas delimitadas pelas chamadas bandas ou linhas Z. Vejam que um sarcômero é formado por essas estruturas em rosas, que nós chamamos de filamentos espessos, e por essas fibras em preto, que nós chamamos de filamentos finos. Ora, mas como são organizados os filamentos espessos e os filamentos finos? O filamento fino, aqui está, ele é formado principalmente por actina. A seguir. O filamento espesso é formado principalmente por miosina. Então, nós temos aqui o filamento fino com actina, troponina e tropomiosina, e aqui o filamento espesso formado principalmente por miosina. Além disso, uma outra proteína importante ganha destaque aqui, a titina. A função da titina é ancorar os filamentos espessos nas bandas Z, como aqui vocês podem ver. Essa, então, é a estrutura do sarcômero. E o filamento fino? Pois bem, o filamento fino é formado por actina, uma proteína extremamente importante e extremamente conservada na cadeia zoológica. Nós temos também a tropomiosina, que é esse filamento proteico aqui que se novela no filamento fino, na actina, e finalmente a troponina, que é uma proteína globular ligada à tropomiosina. Pois bem, quando olhamos a estrutura do sarcômero, vemos isso. Linha Z, linha Z. O que é delimitado entre cada linha Z é o sarcômero. Nós temos os filamentos finos aqui e os filamentos espessos aqui. Bem, como é que esse sistema funciona? Quem descreveu isso foi o Sir Andrew Fielding Huxley, ou simplesmente Huxley, na década de 50, mais ou menos 52, 53, um pouco antes, por experimentos muito delicados, realizados com microscopia, com fibra isolada, com células musculares isoladas, e a partir daí ele conseguiu elucidar uma série de passos do sistema da contração muscular. Como é que esse sistema funciona? Pois bem, a primeira coisa é, evidentemente, o potencial de ação. Uma vez que eu tenho um potencial de ação chegando até a placa motora,
a acetilcolina é liberada para a fenda sináptica, gerando, então, potenciais de ação pós-sinápticos que vão se propagar para a miofibrila. Aqui, vocês podem ver a organização disso numa microfotografia. Uma série de vesículas de acetilcolina, a fenda sináptica, aqui já a célula muscular com suas mitocôndrias e, claro, essas estriações aqui, que são justamente os nossos sarcômeros. Pois bem, como é que essa coisa funciona? Uma vez que eu tenho o potencial de ação chegando até a placa motora e sendo propagado pelo túbulo T para a porção mais interna da miofibrila, isso gera alteração da permeabilidade do retículo sarcoplasmático. Com isso, o cálcio que estava compartimentalizado nessas vesículas é liberado para o sarcoplasma. Uma vez que ele seja liberado para o sarcoplasma, ele irá o quê? Se ligar na troponina, que por sua vez deslocará a tropomiosina e que por sua vez liberará o sítio de ligação para o miofilamento do filamento espesso. No momento em que houver essa ligação, eu tenho a quebra, então, do ATP, liberando energia e gerando, com isso, a movimentação desse filamento, que é chamado de ponte cruzada, e com isso eu tenho o deslizamento do filamento fino sobre o filamento espesso. Com isso, eu tenho a tração de banda Z sobre banda Z, encurtando, com isso, o sarcômero naquele fenômeno que nós chamamos de contração muscular. Para que haja um relaxamento muscular, eu preciso retirar o cálcio que está produzindo, em última análise, a liberação do sítio ativo, e também preciso recolocar a ATP na cabeça de miosina, de forma que ela se desligue e, com isso, eu tenha o relaxamento muscular. Ora, mas como é que o sarcômero se organiza dessa forma? Aqui vocês veem o sarcômero, no slide que nós já vimos, no estado relaxado. No estado contraído, a banda I que nós estamos vendo aqui, ela praticamente desaparece. Por quê? Porque eu tenho deslizamento do filamento fino sobre o filamento espesso, tracionado pelos miofilamentos, e com isso eu tenho encurtamento dos sarcômeros, colocando isso numa cadeia de sarcômeros, eu tenho o encurtamento da miofibrila, e colocando uma série de miofibrilas no músculo, eu tenho encurtamento do músculo como um todo. Essa tensão, então, é transferida para os tendões que tracionam os ossos, gerando movimento. Ora, mas uma vez que eu tenho o cálcio no sarcoplasma, esse cálcio é recaptado para o sarcoplasma. Eu preciso da ação da bomba cerca. Mas, como esse sistema é um sistema contra o gradiente de concentração, ou seja, eu tenho mais concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático do que no sarcoplasma. Qual é a consequência? A ação da bomba cerca, ela é dependente de ATP. Então, eu preciso de gasto de energia, tanto para a contração, quanto para o relaxamento muscular. Uma vez que isso ocorra, se retira o cálcio da troponina, com isso a tropomiosina volta para sua posição inicial, cobre o sítio de ligação e se desliga a ponte cruzada, retornando ao... Bem, quais são as mensagens finais? A contração muscular é parte do potencial de ação gerado pelo motoneurônio. A despolarização das membranas celulares, internalizadas pelos túbulos T, gera a liberação de cálcio, que libera o sítio de ligação para as pontes cruzadas por meio da ligação do cálcio com troponina e o deslocamento da tropomiosina. A movimentação das pontes cruzadas que foram formadas depende de ATP e de cálcio, e isso gera um encurtamento do sarcômero. E, finalmente, o relaxamento muscular depende da recaptação de cálcio pelo retículo, realizado pela bomba cerca, que, por sua vez, depende de ATP, porque o mecanismo de captação de cálcio ele é realizado contra o gradiente de concentração. Pois bem, essa foi a nossa aula sobre contração muscular. Pessoal, esse é muito detalhado, mas eu queria que vocês tivessem noção sobre a contração, a miosina e a quitina, e deu para entender. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Eu estou fazendo em todas as aulas, pessoal, um resumo das outras aulas, né? Porque as nossas aulas, elas são muito teóricas.
Então, por isso que eu estou fazendo esse resumo no início de todas as aulas, ok? Sistema músculo-esquelético. Nós falamos, então, na última aula, vamos falar sobre tudo. Sobre a cartilagem, nós não falamos na última aula, não, mas vamos resumir. A cartilagem, ela é localizada na extremidade do osso, que é na epífise. Cobre a articulação, é uma fina camada de cartilagem que reduz e absorve o choque. Tem um paciente, pessoal, que essa cartilagem do fêmur, ela acabou, né? Então, o fêmur, ele é acoplado na sínfise púbica. E foi roçando. Esse paciente, ele detectou, o ortopedista detectou, tanto tempo sem cartilagem que ele deformou a sínfise púbica dele. Então, ele está até com um buraco, de tanto bater, né, de tanto roçar. Imagina a dor que ele deve sentir. O periósteo é o revestimento resistente de tecido conjuntivo que envolve a superfície do osso. Nós temos o endócio, que é uma fina camada que cobre a cavidade medular dos ossos. O osso é constituído por 3 tipos de células. Quais são eles? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Né? Os ossos se unem uns aos ossos para construir o quê? Os esqueletos. Essa união é denominada o quê? Articulação. E tem por finalidade colocar os ossos em contato e permitir né, da gente movimentar e tudo mais. Quais são os tipos de articulações, então? Nós temos as fibrosas, que é a sinartrose, lembram? Gente, isso cai muito em prova, em concurso, tá? Então, nós temos a cartilaginose, que é a anfiartrose, e os sinoviais, que é a diartrose. As células musculares, fibras musculares, se agrupam em quê? Em feixes. Para formar o quê? As massas macroscópicas que são denominadas o quê? O músculo. E esses são presos por quem? Por tendões, que são cordões de tecido fibroso, ou aponeurose, que é um conectivo plano. Há ossos, tecido conectivo, outros músculos, tecidos moles, até mesmo a pele. Os músculos são formados por quem? Por miofibrinas. No próprio vídeo a gente viu isso também, que se localiza dentro do citoplasma da fibra muscular. Nas miofibrinas existe o quê? Aqueles filamentos, que é a quitina e a miosina. A quitina fino e a miosina é o grosso, que formam quem? O sarcômero, o que é a unidade funcional do músculo esquelético. A contração isométrica. Nós temos o comprimento, ele permanece constante com a força geradora aumentada. A isotônica, há o encurtamento do músculo sem aumento da tensão. E a dor lombar aguda. São as causas das distensões lombosacras agudas, ligamentos lombosacros instáveis, músculos fracos, porque quando os músculos estão fortes, eles dão firmeza para ajudar os ossos, né, a ter mobilidade. Osteoartrite da coluna vertebral, estenose espinhal, problemas dos discos intervertebrais e comprimento desigual das pernas. Nós falamos também sobre a bursite, que é um processo inflamatório da bolsa sinovial, que constitui uma bursite. A tenossinovite, conhecida comumente como tendinite, é uma inflamação dos tendões, das bainhas, tendinhas e membranas sinoviais das articulações. Nós falamos sobre a síndrome de colisão, que é a irritação provocada pelo uso excessivo do microtrauma, lembram? Que eu comentei isso também? E que ocorre a limitação do movimento do ombro. A síndrome do túnel do carpo decorre da compressão do nervo mediano do punho devido à movimentação repetitiva, artrite por tireoidismo ou até mesmo gravidez. Nós temos o cisto sinovial. Trata-se de uma tumefação arredondada e firme, com conteúdo claro e gelatinoso, localizado próximo à bainha de tendões e às articulações no dorso do punho. Nós falamos sobre o calo, que está relacionado à produção excessiva de uma camada da córnea da epiderme. Hiperceratose.
resultado de pressão interna, proeminência óssea, né? Ou pressão externa, sapatos apertados, né? Aí nós fomos e falamos sobre a unha encravada, que é a onicroptose. Ocorre quando a borda livre de uma placa ungueal fere a pele, né? Lateral ou anteriormente. Nós falamos também sobre o dedo em martelo. É caracterizado por uma flexão da articulação interfalangiana, geralmente devido a meias, sapatos apertados, né? O hallux valgo, quem que é essa? É a joanete, né? Aquele ossinho que está ali do lado do dedão do pé. O pé cavo é uma deformidade caracterizada pela elevação anormal do arco longitudinal. Longitudinal, tá escrito errado aqui, tá, gente? Associada a doenças ortopédicas e neurológicas, que levam à atrofia dos músculos do pé. Esporão do calcânio é um crescimento ósseo. Esporão, gente, a gente ouve muito falar, né? Localiza adjacente à face plantar, que pode ser resultante da fascite plantar, inflamação da fáscia não resolvida. Gente, dá muito com chinelinho, rasteirinha, que não tem um saltinho atrás. Todo mundo tem que ter pelo menos um saltinho para estar equilibrando o peso do corpo. Agora nós vamos entrar falando sobre o esporão. A partir de agora é continuidade na nossa aula. Gente, essas são o quê? As complicações do músculo esquelético, tá? O que é então o esporão? Esporão do calcânio é um crescimento ósseo que se localiza adjacente à fáscia plantar. E pode ser resultante de quê? Da fascite plantar. Inflamação da face não resolvida. Quais são as manifestações clínicas? Dor sobre a região do calcânio, dói muito. A pessoa não consegue nem colocar o calcanhar no chão para pisar. Tratamentos e cuidados de enfermagem. Uso de sapatos apropriados, acolchoados, né? A palmilha, dispositivos ortopédicos e deve usar os anti-inflamatórios. Diminuição da atividade física. Outro, distúrbio ósseos metabólicos. Nós temos a osteoporose, que se define pela condição de poriosidade ou adelgaçamento dos ossos, que os torna frágeis. É muito comum em pessoas idosas, que têm a perda de massa óssea e em pessoas do sexo feminino, condições hormonais. As causas são atrofia por imobilização, deficiências dietéticas de cálcio, síndrome de Cush, uso prolongado de cortisona e vida até mesmo sedentária. Manifestações clínicas. Pode ser uma doença silenciosa, né, a osteoporose. O primeiro sinal é uma fratura de um quadril, de uma costela, do nada, né, da clavícula, entre outros ossos. Pode-se incluir perda de altura, postura encurvada, dores generalizadas e diminuição da densidade esquelética. Como que é feito o diagnóstico? Clínico, né, ou através de uma densitometria óssea laboratorial. O tratamentos e cuidados de enfermagem. Movimentar delicadamente o paciente, evitando movimentos bruscos. Terapia hormonal, estrógeno e progesterona, durante a menopausa em casos de alto risco para osteoporose. Alimentação adequada, rica em cálcio, quais são? Sardinha, laticínios, folhas verdes escuras, vitamina D, cereais, gema de ovo, fígado e peixe. Exercícios físicos, né? Cuidadosos, prevenção de fraturas e quedas, exercícios aeróbicos e caminhada. Orientar o paciente quanto ao uso de calçados antiderrapante para não cair, porque não pode cair. Uma caidinha quebra na certa.
Quais são os medicamentos que eles fazem uso? Tem bisfosfanatos, que é o alendronato, tem o alendronato de sódio, que eles fazem muito uso, tá? Risedronato e bandronato. Calcitonina, que é o miocalcin, teripracite fórtil e estatinas. Osteomalácia é uma doença caracterizada por quê? Por uma deficiência mineralizada dos ossos, cuja consequência é o quê? O amolecimento e enfraquecimento do esqueleto. As causas podem ser síndrome de má absorção, absorção insuficiente de cálcio, insuficiência, hoje em dia, estamos muito em tratamentos, fazendo exames, principalmente para ver como que está esse insuficiência de vitamina D e a C, né? Porque o coronavírus, ele gosta muito de uma imunidade baixa. E a vitamina C e a vitamina D, ele te indica na certa que você está com uma imunidade baixa. Então, vamos lá. Transtornos gastrointestinais, uma doença celíaca, ressecção do intestino delgado, doenças hepáticas e renais, entre outras. Diagnóstico clínico, laboratorial e radiológico. Manifestações clínicas: dor, hipersensibilidade ao toque, arqueamento dos ossos, cifose da coluna, pernas em arco, mancha cambaleante, a marcha deles é aquela de cambaleando, e fraturas patológicas. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem da osteomelácia? Ou osteomelacia, tá? Cada um fala de um jeito, né? Correção da causa subjacente à osteomelácia, dieta rica em vitamina D e cálcio e administração de suplemento. Exposição de luz solar, por quê? Por causa da produção de vitamina D. E a monitorização dos níveis séricos de cálcio devido ao risco de hipercalcemia. A doença de Paget é uma doença de renovação óssea, ela é aumentada, que afeta geralmente o crânio e fêmur, ativa os ossos pélvicos e as vértebras. O diagnóstico clínico, nós temos clínico, laboratorial e radiológico. Como? As manifestações clínicas são dor, deformidades ósseas, fraturas patológicas, calor sobre os ossos, osteoartrite secundária e até surdez. Tratamentos e cuidados de enfermagem. Nós temos anti-inflamatório, controle de peso, monitorização e dietas adequadas de cálcios e vitamina D. Em caso de artrite degenerativa grave e substituição articular pode ser necessário. Aparelhos de audição e técnicas de comunicação, né? Porque vai dar surdez. Medicamentos. Nós temos a calcitonina por via subcutânea, por inalação, e também tem o bifosfonatos, que é o etidronato de sódico e o elendronato de sódico. Plicamicina, que é o mitracin. A osteomielite, inflamação do ósteo, né? Processo infeccioso agudo ou crônico dos ossos, sendo o endósteo do mesmos, geralmente contaminados pela via hematogênica, translocação de bactéria. A bactéria sai de um lugar e vai contaminar o osso, cujo agente etiológico mais comum é quem? Staphylococcus aureus. Na aula de centro cirúrgico, eu falo muito de Staphylococcus aureus, sabe? O Staphylococcus aureus, ele é muito presente nas nossas narinas. Então, e principalmente em profissionais de saúde, porque a gente cuida muito de pacientes com pneumonia, né? Então, a gente tem muito contato com
com agente etiológico, esse vírus. Também pode haver contaminação exógena através de fraturas expostas de cirurgia. É caracterizada pela degradação da estrutura do osso, descalcificação e necrose tecidual. Quais são as manifestações clínicas? Tem febre, irritabilidade, inflamação, edema, temperatura local elevada, secreção purulenta, perda da função do membro, dor e aumento de sensibilidades, fraturas patológicas. Gente, eu tô com uma alergia, cheguei esse tempo de umidade, eu fico com alergia. Por isso que eu tô com muita coceira, né? Vocês me desculpem, tá? Diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico da osteomielite? Nós temos a clínico, radiológico, cintilografias ósseas, ressonância magnética e laboratorial. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem? As técnicas invasivas, elas devem seguir os princípios de asepsia. Principalmente na hora que vocês forem realizar os curativos, né? Adequado. Monitorização dos sinais, quando chegar, monitorar, porque às vezes a infecção, não sei se eu já falei isso para vocês, a gente tem que monitorar muito e sempre evoluir, tá? A infecção, ela causa confusão mental. Então, nesse caso da osteomielite, está dentro do osso, né? Inflamação do ósseo, mostrei para vocês. Então, tem que estar bem atento, bem cuidado para fazer esses curativos. Na mobilização do paciente, deve ser considerado o risco para fratura. Atentar para a nutrição e hidratação adequada do paciente. E agora nós vamos falar da artrite séptica. O agente infeccioso mais frequente é o Staphylococcus aureus. Em pessoas imunossuprimidas, os bacilos gram-negativos estão envolvidos, tá? As causas podem ser contaminação hematogênica, hema é do sangue, né? Traumatismo, instrumentação cirúrgica. Quais são as manifestações clínicas? Dor, articulação muito quente, febre e limitação funcional. Qual que é o diagnóstico? Laboratorial, através de exame de sangue. Qual que é o tratamento e os cuidados, então, de enfermagem? Hospitalização do paciente, antibióticos de amplo espectro, né? São iniciados principalmente os analgésicos, os AINES, que são os anti-inflamatórios, aspiração do exudato, imobilização da articulação, que às vezes nesses locais dá muito exudato, então tem que ser aspirado. Realização de curativos com técnica asséptica, monitorização da nutrição e hidratação do paciente, porque o paciente, se ele está com uma infecção, uma inflamação, ele causa febre e causa desidratação. Uso de dispositivos auxiliares e a deambulação pode ser necessário, porque ele está com dor, né? Nas articulações, principalmente. Então, para ajudá-lo a mover, né? Traumas musculoesqueléticos, gente. A gente tem as contusões, os estiramentos, os entorses. Quais são as diferenças? A contusão é uma lesão produtiva devido à pancada, a um chute ou queda que atinge as partes moles da região contundida. Acontece muito em homens jogando futebol. Aparece um hematoma quando há ruptura de inúmeros pequenos vasos. E as manifestações clínicas são o quê? Dor, tumefação e mudança de coloração. O estiramento ou tração muscular, o que é isso? É uma lesão de unidade miotendínica causada por quem? Por contração violenta, por uma distensão ou um uso excessivo. Tá? A caracterização, a classificação é em 3 graus. Quais são? Primeiro, segundo e terceiro.
tá? Primeiro, ruptura de algumas fibras musculares sem perda de função. A dor e o edema pode estar presentes. Segundo grau, tem a ruptura de mais fibras musculares. Perda de função, edema, dor, espasmo muscular e esquimoses. E terceiro grau, a ruptura completa de uma unidade músculo-tendinosa, o que acarreta a separação de um músculo do outro, de um músculo de tendão ou até mesmo tendão do osso. E as entorses, o que é isso? É uma lesão de um músculo, processo causado pela excessiva movimentação de uma articulação, puxão violento ou torção que se repercute sobre as partes ligamentares. A classificação das entorses segue o sistema de graduação de estiramentos. As manifestações clínicas são hemorragia local, inflamação, edema, dor e espasmos musculares. Então, os três, pessoal, têm uma diferença muito grande, né? Quais são os tratamentos e cuidados de enfermagem? Repouso absoluto da área atingida, com aplicação de gelo no local. Coloque-se a região em elevação e aplicação de bandagem compressiva. Em caso de estiramento ou entorse de terceiro grau, pode haver necessidade de cirurgia ou imobilização por giz. Após aproximadamente 48 horas depois da lesão, aí que se aplica o calor. Eu falo muito que isso de calor e o gelo tem muito erro. Então, deve ser orientação, tá? O início dos exercícios pode levar de 1 a 3 semanas, em casos graves de estiramentos e entorses. Vamos falar, então, sobre as luxações articulares. A luxação de uma articulação é um processo em que ocorre a perda de contato das superfícies articulares, ou seja, elas deixam de estar em contato anatômico. Podem ter várias origens: congênitas, caso da luxação do quadril, espontâneas ou patológicas por deformidades e, por último, traumáticas, ao ser aplicada uma forma que desvia violentamente a posição habitual dos ossos. Luxação, coxo femoral anterior e escapulonumeral. Aqui nós temos, ó, tá, o exemplo deles. As manifestações clínicas: dor intensa, mudança no contorno da articulação e incapacidade funcional. Quais são as manifestações clínicas? Dor intensa, mudança no contorno da articulação e incapacidade funcional. Quais são os tratamentos e cuidados de enfermagem? Nós temos imobilização da articulação, ainda no local de ocorrência, analgesia, relaxante muscular, vai ajudar muito, e anestesia usada na redução fechada, redução não invasiva, imobilização com gesso, ou trações, ou até mesmo talas. As lesões desportivas são lesões ocasionadas por esportes em que é exercida uma força superior ao nível do acondicionamento físico. Essas lesões, elas podem ser agudas, que é os entorses, estiramentos, associações e fraturas, ou graduais, fratura de estresse, tendinite. Tratamentos e cuidados de enfermagem. Os tratamentos específicos para contusões, estiramentos e tendinites já foram citados, a gente já citou. O tratamento de fraturas, nós ainda vamos citar. Os pacientes esportivos poderão ser motivados a retornar ao seu nível anterior de atividade até um nível confortável. O retorno às atividades deve ser gradual, respeitando o tempo de recuperação de uma lesão. O repouso, aplicação de gelo, compressão e elevação, quando no início dos sintomas. Quando a gente tem uma fratura, quando por diversas circunstâncias ocorre uma ruptura na continuidade do osso, ou seja, há uma
perda da continuidade do osso. As fraturas, elas podem ser abertas, que são consideradas expostas, e fechadas, que é a simples. Quando o osso quebrado não faz protusão na perna, que é as fechadas simples. As fraturas são classificadas em transversas, oblíquas, longitudinais, espirais, patológicas, condições em que existe uma doença óssea, e cominutiva, osso dividido em mais de 2 fragmentos. Vocês, durante podem, né, depende como que vai trabalhar, mas nós somos expostos, a partir de quando a gente faz o curso, né, a gente, em qualquer lugar, a gente tem que ajudar. Então, em vários acidentes, eu pude perceber a fratura, né, igualzinho ela está falando aqui, ó, quando a fratura, quando o osso quebrado, há uma protusão na pele, você vê isso, você percebe. Quais são as manifestações clínicas? Dor intensa, né, incapacidade funcional da parte fraturada, edema, hematoma local, deformidade, encurtamento da extremidade. Os sinais e sintomas variam conforme o tipo de fratura e localidade. Quais são os diagnósticos? Antecedente traumático pelos sinais físicos, principais pelo exame radiológico. Tratamentos e cuidados de enfermagem, imobilização da articulação ainda no local da ocorrência, com talas, acolchoadas e bandagens. Em feridas abertas, o curativo estéril deve ser feito. Evitar o máximo a imobilização da extremidade afetada. Redução aberta ou fechada, alinhamento dos ossos, isso é muito difícil de fazer e causa muito dor. Analgésico, anestesia, imobilização do membro afetado com aplicação de gesso. Os cuidados com gesso são abordados no componente curricular, fundamentais na assistência de enfermagem. Tração esquelética também abordada no referido componente curricular. Se define pela retirada de uma extremidade do corpo. O que é amputação, né? Então, é uma retirada de uma das extremidades do corpo, em decorrência de um acidente, de um trauma, de uma queimadura, de um congelamento, de doenças, problemas vasculares, periféricos, diabetes mellitus, neoplasia, ou de malformações congênitas. É uma perda difícil em qualquer época da vida e com repercussões em nível estético, emocional, funcional e social. A gente tem que manter muita calma, principalmente quando trabalhamos perto de, por exemplo, vamos pegar a Carmo do Cajuru. Lá tem muito máquinas, né, que eles trabalham fazendo móveis. Então, a serra circular, ela volta. Então, ela volta e volta nos dedos. Então, faz muita amputação de dedo. Vamos pegar também pessoas que têm plantações de eucalipto, que tem aquela, né, motosserra. Ela volta na perna, né? Então, é complicado. E a gente tem que estar preparado para tudo. Quando tem amputação, vamos ver o que vai falar, que senão eu falo no final. É uma perda de fêmur em qualquer em qualquer época da vida, já falei sobre isso. É usado para salvar a vida do paciente ou melhorar a sua qualidade de vida. De acordo com Smeltf, em 2009, o objetivo da cirurgia é conservar o comprimento da extremidade, tanto quanto for necessário para preservar a função e possivelmente para obter um bom ajuste de prótese. Níveis de amputação. Membros superiores, amputação parcial da mão, desarticulação do punho, amputação do antebraço, desarticulação do cotovelo, amputação do braço transfemoral e desarticulação do ombro, que tem a transescapulotórax. A transescapulotorácica. Escapulotorácica. Difícil, tá vendo?
Membros inferiores, nós temos amputações dos artelhos, amputação de Saine, amputação de desarticulação do tornozelo modificado. Eu já peguei muito amputação de dedos, que a gente tem que pegar e colocar no gelo, para depois eles verem se eles conseguem para manter a circulação, para ver se consegue, né? Colocar e também, deixa eu ver, foi mais de dedo. Desarticulação de cotovelo, de joelho, de quadril. Qual que é o tratamento? Esclarecer o paciente e os familiares sobre quaisquer dúvida em relação ao tratamento. Tranquilizar o paciente e familiares, ouvir atentamente seus relatos e queixas, explicar as condições em que ele irá retornar ao centro cirúrgico, providenciar ou dar assistência religiosa, caso seja solicitada, para a consolidação residual. São realizados curativos compressivos de acordo com a técnica asséptica, conforme a orientação do enfermeiro. O gesso ele é usado para que haja sustentação dos tecidos moles, compressão uniforme e impedir contraturas. Em casos de drenagem de secreção, um curativo macio ele deve ser realizado, que eles colocam dentro deles dreno para drenar, se tiver sangue ou pus ou exudato, que é o pus, tá? Hidratação adequada, monitorização de sinais vitais. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem? Então, você vai promover a distração do paciente quando ele apresentar dor do membro fantasma, porque ele sente dor do membro amputado. Apoiar e confortar o paciente, essa sensação tende a diminuir com o tempo. Estimular o paciente e olhar e tocar o membro residual. Ele vai fazer uso de antidepressivos, anticonvulsivantes e beta-bloqueadores. São algumas das medicações utilizadas. O paciente e familiares, eles devem ser orientados a enfaixar o membro residual com bandagem elástica para uma montagem do membro e possível ajuste de uma prótese. Enfaixamento de um coto de membro inferior. Em caso de enfaixamento do membro residual superior, a bandagem ela é cruzada nas costas, sobre o apoio dos ombros. A paciente, na fase de reabilitação, ela necessita de uma equipe multidisciplinar. Quem são? Ela precisa de psicólogo, precisa de enfermeiro, precisa de mestre, assistente social, fisioterapeuta, né, terapia ocupacional. Quais são os tipos de prótese? Tem a prótese hidráulicas, pneumáticas, as controladas por um biofeedback, mioeletricamente controladas e sincronizadas. Aqui, nós finalizamos o músculo esquelético, tá? Aqui, nós temos o nosso exercício que deverá ser realizado manuscrito e ser entregue na secretaria, ok? Vou olhar o dia agora. Então, número 1. Quais são os problemas musculoesqueléticos mais comuns nos membros superiores? É para ser entregue até dia 26, terça-feira, tá? Na secretaria. Fale sobre as funções gerais do tecido muscular. Eu quero que vocês falem sobre todas as funções que vocês acharem do tecido muscular. E número 3, define e pesquise o que é sistema de Havers, as lamelas, nossa, tá bem? E canais de Volkmann. Número 4, o que é amputação e fale sobre elas. Tá? Aqui é lamelas. O que é amputação é o número 4. Sobre as funções gerais, músculos que é mais comuns nos membros superiores. Pronto. Então, aqui, ó. Quais são os problemas musculoesqueléticos mais comuns nos membros superiores?
exercício a ser entregue dia 26/1. Tá? Fale sobre as funções gerais do tecido muscular. Vocês vão pesquisar sobre o sistema de Havers, lamelas e canais de Volkmann e o que é amputação, ok? Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Vou colocar, tá, o ícone lá para vocês estarem vendo o vídeo, se ele não ficou bom. E eu agradeço vocês, um grande abraço e o que vocês precisarem, né? Pode ser até lá no grupo mesmo, vocês podem estar me chamando e fazendo as críticas construtivas e tirando algumas dúvidas, ok? Um grande abraço.